Boa noite, gente. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos, né, de troca de conhecimento. É um prazer estar com Samira, com a Leilza, com o Vitor, com o Rafael, e que a gente possa, né, durante esses momentos intensos, porque tem muito conteúdo para a gente passar, que a gente possa, avançar mais no conhecimento do direito digital, que tem sido uma tendência no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, e é necessário que a gente trate essa temática de uma maneira muito prática e muito é, pertinente com os temas que nós temos na atualidade. E nada melhor do que uma plataforma virtual para falar de direito digital, né? Hoje em dia a gente tem uma digitalização das relações e uma digitalização do conhecimento. Apesar de compreender que existe uma certa é, diferença entre o ensino presencial e o ensino à distância, a gente não pode esquecer que é uma tendência e cada vez mais essa realidade vai se tornar mais presente no nosso cotidiano. O ensino digital veio para ficar. Acredito que, por questão de maturidade acadêmica, é um tipo de ensino que só deve ser voltado mais para o adolescente e na fase adulta, por conta da questão da concentração, que é muito importante. Então, eu peço a vocês muita concentração nesse momento. Nós vamos dar início a, ao nosso curso, e eu quero dizer que vocês estão livres para fazer perguntas e interações. O Zoom ele tem uma ferramentazinha que é da mão levantada, então sempre quando vocês queiram acrescentar algum tema ou tiverem alguma dúvida, podem sinalizar que assim que eu concluir o raciocínio, eu vou passar a palavra para vocês. Até porque, como nós somos do mundo jurídico, a gente precisa também desenvolver cada vez mais a nossa oratória, e essa também é uma das perspectivas desse curso, que é nosso, né? Não é meu, agora o curso é nosso, e que a gente possa transbordar aí nesses três encontros, certo? Eu vou começar fazendo a leitura aqui de um filósofo que eu me apaixonei por ele, que ele trata muito sobre essas temáticas da atualidade, que é o Byung-Chul Han, é um coreano que estudou na Alemanha. Não sei se vocês já ouviram falar dele. No final eu faço algumas referências sobre esse autor e que ele vem falar sobre esse paradoxo que é esse conforto que a gente tem da tecnologia e, ao mesmo tempo, o preço que todos nós vamos pagar por ter acesso a tantos benefícios tecnológicos. E ele faz uma temática bem interessante, não sendo contra nem a favor da tecnologia, não é isso, mas que a gente passe da esfera da ignorância para a esfera do autoconhecimento e que a gente decida se vai fazer parte desse processo ou não. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver consciência de que o mundo tecnológico também ele é uma prisão, um pouco mais voraz do que o panótipo que foi tão divulgado por Foucault. Então, esse é o livro Infocracia, que ele fala sobre como as informações influenciam na nossa democracia. Faz uma crítica a esse mundo de informações que nós temos e o mundo de informantes, né? Não é só de informação, mas de informantes. Porque hoje qualquer pessoa com o celular ela é capaz de transmitir uma informação certa ou errada, não importa, mas ela vai informar de alguma forma. E o Churran ele diz o seguinte: chamamos regime de informação a forma de dominação na qual as informações e o seu processamento por algoritmos e inteligência artificial determinam decisivamente processos sociais, econômicos e políticos. Em oposição ao regime disciplinar, não são corpos e energias que são explorados, mas informações e dados. E por isso que nós, como juristas, e precisamos conhecer o acesso à informação e a proteção que tem, tanto para proteger o nosso trabalho. Eu trabalho no setor público, não trabalho, não advogo, mas a gente trabalha com muitas informações das pessoas, então a gente precisa controlar esses dados e
aqueles que advogam ou pretendem advogar, a forma de proteger esses dados dos seus clientes. E nós vamos agora mergulhar no mundo do direito digital. Se eu estiver falando rápido também, gente, vocês podem falar, viu? Eu não vou conseguir fazer a transmissão porque meu computador não está passando os slides, aí ele vai ficar aqui nessa forma, mas eu fiz os testes com o Rafael, ele me disse que dá para ver direitinho, mas se vocês tiverem alguma dificuldade para ver os slides, estão conseguindo ver? Sim. Aqui tá tranquilo. Para mim, Pronto, vamos lá. Então, gente, como foi que começou o direito digital? Bem, lá no início, não se pensava em um direito digital. O que existia era um direito civil, muitas vezes, o direito penal, que monitorava, controlava e exercia o seu poder inerente ao processo legal. Toda lei é um poder que o Estado exerce, né, sobre a sociedade, e era mantido todas as relações sociais. O fim social, ele era perseguido através da legislação civil, a legislação penal, constitucional, administrativa, da forma que fosse. O que é que aconteceu? Durante a Guerra Fria, segundo relatos, foi de onde surgiu a internet. Era necessária a transmissão de dados, então, nesse primeiro momento, esses dados eram transmitidos apenas para fins militares. Com o passar do tempo e as novas necessidades, esses dados, essa internet foi transmitida para as universidades. Isso já na década de 70, com a criação do e-mail. Foram as primeiras trocas de informação. Na década de 90, houve uma expansão dos computadores de mesa, né? Principalmente com a ascensão da Microsoft. E os computadores pessoais, eles foram popularizados, barateados, porque um computador no início da internet era muito caro, por isso que só era recebido por militares e nas universidades. Não era barato ter um computador. E em 2007 foi quando, e não, em 1990 houve a criação dos aplicativos de conexão de sites, né? Que é o World War Web, que é o www que a gente usa até hoje, surgiu em 1990. E nos anos 2000 foi que houve a explosão do acesso à informação, com a popularização ainda maior da internet, a criação do Google, Facebook entrou em... A gente começou a acessar o Facebook em 2004, a internet 2.0, e o estopim disso tudo foi quando a Apple conseguiu uma internet rápida dentro dos celulares. E assim a internet passou a fazer parte do quê? Da nossa vida cotidiana. Então, essa foi uma visão geral com a linha do tempo, do que foi, como surgiu essa necessidade de criar-se o direito digital, que ele surge a partir do momento que as nossas relações, elas começam a se dar de maneira contínua na internet. Então, percebeu-se que o direito civil apenas, ele não era capaz de regular essa inovação. Antes a gente não conseguia comprar algo pela internet. Isso é muito recente. Antes a gente não conseguia trocar informações instantâneas. A gente tinha aquela mensagem de texto, mas era bem limitada, não se transmitia fotos. O próprio celular não tinha foto, não tinha câmera. Então, como essa popularização e essa velocidade, essa troca de dados, ela se potencializou, criando repercussões no direito de família, que hoje nós já temos as famílias digitais, temos heranças digitais, houve repercussão no direito do consumidor, porque essas relações consumeristas começaram a se dar no âmbito do digital, no âmbito virtual. Houve também os contratos virtuais, vários contratos de visualização, contratos de transmissão, tudo muito novo, em que o direito civil
não tinha a capacidade, não tinha essa previsão, porque todos sabem que o direito ele anda um pouco atrasado em relação à evolução social, e com isso surgiu um movimento no mundo para que se criassem legislações que observassem os riscos e as alternativas para que os dados fossem protegidos. E que essas atualizações não impactassem muito o nosso poder de decisão. Vocês vão perceber que a grande preocupação do direito digital é que a nossa liberdade ela possa ser preservada. Mas como assim, Mona Lisa, liberdade? Porque se não houver um controle dessas informações, as pessoas começam a me sugerir coisas para comprar horários para ir em determinados lugares, e isso não parte de uma decisão íntima minha, mas sim de uma sugestão do Facebook, uma sugestão do Instagram, uma informação que aparece no TikTok, no YouTube, e essa enxurrada de informações, ela é feita de maneira diuturnamente, porque nós já acordamos com o celular nas mãos, nós treinamos com um relógio digital que pega todas as nossas informações com relação à nossa saúde, ao nosso sono, e esses dados, eles são passíveis de transmissão sem a nossa autorização. E com isso, começou a se pensar numa forma de legislar no sentido de proteger os nossos dados e nos tornarmos mais livres frente a essas pressões tecnológicas. O colega Vitor levantou a mão. Pode falar, Vitor. Ô, boa noite a todos. Ô, Mona, inclusive, né, eu sei que você vai abordar isso mais à frente, mas uma questão que me veio agora é essa questão da proteção das nossas informações, ainda mais a gente que está, né, exposto, né, de todas as formas, né, Instagram, Facebook, a gente tira fotos, divulga nosso trabalho, enfim. E tem acontecido especificamente comigo, né, essa questão de manipulação dos dados. Os golpistas têm, pega a minha foto, criam diversos números, entram em contato com os clientes pedindo dinheiro, dizem, "Ó, seu processo encerrou, precisa pagar um DARF, eu sou da Receita Federal." E, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Entra em contato até com o pessoal da Polícia Civil, delegados, enfim. Não tem o que fazer. Não, registra seu boletim de ocorrência e pronto. Registrou, pronto, está lá registrado. Mas e a providência? O que é que eu faço para resguardar o cliente? Porque acaba afetando a nossa reputação, né? Quando a gente fica sabendo, já é através do cliente. O cliente já recebeu a abordagem. Ó, e até, infelizmente, tem 15 dias o cliente caiu no golpe, transferiu R$ 5.000 para o golpista. E depois que caiu no golpe, veio falar comigo. Foi. Já, não, você está falando comigo de outro número, né? Eu digo, não, o número que eu falo é esse sempre. Ah, entrou em contato comigo quando eu fui ver o CPF de outra pessoa, DDD 61, ele dizendo que era da Receita Federal, precisava pagar um DARF, e a cliente não percebeu quando fala, né, em dinheiro, mas a pessoa está necessitada, né? Não, seu processo saiu, você tem 35 mil para receber, só paga 5. A pessoa já faz a conta, esquece, né, de ver o restante. Quem é, para quem não é. Recebeu um CPF de uma pessoa totalmente diferente, fez o Pix, não reparei. E aí a repressão disso, o que é que faz? Não se sabe, parece que ou não tem legislação, pelo menos eu, né, desconheço, ou até as próprias autoridades policiais não tomam providência, não sei lá, não estão afim de mexer com isso, não sei o que acontece. Sabe? Então, essa gestão. E a gente não tem como se resguardar. Como é que eu evito que o golpista faça isso? Ah, o WhatsApp tem autenticação, dois fatores e tal. Ah, no meu celular já tem, e não evita. O que é que eu faço? Eu denuncia. Denuncia, o cara cria 100 números, 1.000 números diferentes e continua fazendo. Então, assim, com relação a isso, a gente está totalmente desamparado, sabe? É verdade. Alguém mais quer falar sobre esse tema ou posso comentar? Não, né? Vou entender o silêncio como não.
Então, Vitor, eu também já fui vítima, tá? Isso eles abordaram os meus pais e eles efetuaram a transferência, porque o poder de persuasão deles é muito grande, e fora isso, eles trabalham, como você disse, sempre com a necessidade, ou o perigo ou a necessidade. O que é que acontece? O governo federal, ele criou alguns mecanismos de proteção em relação ao Pix. Então, assim, quando os meus pais eles fizeram a transferência, não tinham esses controles, porque o banco ele é responsável, tanto o que recebe quanto o que faz. Hum, Ele não é totalmente isento, mas isso não tem nada a ver com a legislação. Não temos uma legislação específica para tratar do tema. Utilizamos a legislação civil, hum, porque faz parte do ônus do negócio deles verificar se essas transferências realmente elas foram feitas para o destino legal. E fora isso, todo banco que abre uma conta, ele é obrigado a verificar se é ou não uma conta de um estelionatário. Ele tem essa responsabilidade. O que é que acontece? São direitos ainda subjetivos e a gente vai depender do que o juiz entende. Infelizmente, o que acontece? Pelo menos aqui em Feira de Santana, os magistrados não têm sido o posicionamento deles, pelo menos nos últimos julgados que eu vi, aqui na Bahia, não tem sido favoráveis à devolução dos valores, porque entende que quando você coloca a sua senha, em tese, você é responsável, o que para mim não soa coerente, uma vez que o consumidor é hipossuficiente, que ele acabou de ser lesado e que o banco ele tem responsabilidades civis que são inerentes à sua atividade. Então, o banco ele precisa criar mecanismos de assegurar o cliente de que aquela transferência pode acarretar algum prejuízo. Outra coisa que o sim. banco também pode fazer é em relação ao Pix, né? Controlar o tempo de transferência para que seja confirmado ou não o golpe. Mas a maioria dos bancos não tem essa preocupação, até porque eu entendo que o número de golpes nesse sentido tem sido gigantesco, mas nós já temos alguns julgados, principalmente no TJ São Paulo, obrigando o banco a ressarcir os seus clientes, principalmente o banco que recepciona a conta do estelionatário, porque, em tese, ele tinha a obrigação legal de verificar os documentos e ver se realmente aquela pessoa era aquela pessoa. Porque o que, que eles fazem? Cria a conta em nome de uma pessoa que ele pegou os dados e aquela pessoa, na verdade, não existe. Existe, mas não tem nada a ver com o crime, entendeu? É uma situação bem complicada que a gente precisa pressionar o Congresso para que algum tipo de legislação seja criada nesse sentido. Com relação ao Facebook, também ele é responsável, uma vez que muitas dessas imagens elas estão em ambiente privado, né? E ainda assim o golpista consegue ter acesso a essas informações. Depois que eu tirei todas as minhas fotos do Facebook, nunca mais eles me hackearam. Se foi em relação a isso ou não, não sei, mas apaguei todas as fotos e o problema nunca mais aconteceu, graças a Deus. Então é isso, gente. O direito digital ele ainda está iniciando a sua trajetória. Existem muitas demandas que precisam ser abarcadas pelo estudo desse direito e que esse conhecimento e essas propostas legislativas podem partir até mesmo da gente, né? Que a gente pode sugerir para que o Congresso crie medidas mais assertivas para nos proteger. Samira levantou a mão, pode falar. Boa noite, gente. Prazer Boa estar noite. aqui com vocês. Eu queria contar um caso para vocês. Eu fui invadida na minha conta da Caixa Econômica. E aí, o que que acontece? Na mesma noite, tiraram tudo da minha conta, tiraram tudo. É, não deixaram praticamente nada. Mas na mesma hora, já fiz o boletim de ocorrência virtual e conversando com uma amiga minha, ela disse, Samira, entre em contato com o Banco Central
é, mostra esse boletim de ocorrência que você fez, conversa com eles vão te fazer perguntas e você vai relatar o que aconteceu. E assim eu fiz. Graças a Deus, essa minha amiga falou isso, porque assim, ir em delegacia para falar com o delegado, para fazer investigação, eu acho que não surte efeito, né? A questão prática da coisa. E aí, depois o que foi que eu fiz? Eu fui ao banco, na agência que tinha a minha conta, e aí mostrei o que aconteceu. Da primeira vez não deu certo. Eu acho que tem que ter assim, muita empatia com quem atende a gente. E aí, da segunda vez, aí deu certo. Mostrei o que tinha acontecido, já disse que tinha entrado em contato com o Banco Central. E aí, com menos de 7 dias, eu recebi todo o meu dinheiro de volta. Aí, o que eu fiz? Eu tirei todo da Caixa Econômica, porque a impressão que eu tenho é que a Caixa Econômica tem alguma turma lá dentro envolvida com isso, e aí botei em outro banco. Mas foi assim, uma sensação terrível de abandono. Os bancos realmente eles não dão nem o suporte para a gente, certo? Mas eu não entrei com nenhuma ação, porque eu recebi meu dinheiro só de 97 dias, sabe? É como se eu fosse só um aborrecimento. E aí acabou que deu tudo certo. Mas eu sei que tem muita gente, eu já recebi muito cliente, e o que acontece? Eles colocam o dinheiro na conta da pessoa, aí mistura com o dinheiro da pessoa, aí a pessoa acha que tem aquele dinheiro e utiliza. Só que aquilo ali é um empréstimo, na verdade, entendeu? Quando ela percebe que aquilo é empréstimo, ela já tem utilizado muito daquele dinheiro. E aí ela vai ao banco para tomar satisfação do que aconteceu com a conta dela. O banco não sabe dizer nada. E eu acredito que o banco não seja realmente culpado. Ele é omisso, porque todas as contas têm um gerente, mas é muito cacique para pouco índio, sabe? E aí, o que acontece? As coisas vão acontecendo na conta do cliente e ele, às vezes, é uma pessoa idosa, muitas vezes é uma pessoa de idade avançada, geralmente eles fazem isso. Aí, quando eles resolvem entrar na justiça, que aí o advogado vai buscar as informações, aí vem do INSS. A fonte é lá no INSS, entendeu? Então, o INSS libera lá o empréstimo, vai para a conta da pessoa, o gerente não cuida, e tem tantas outras histórias que já aconteceram, tudo decorrente do direito digital, né? Tudo envolvendo o direito digital, né? É, esse direito. Agora, Samira, só interrompendo, perdão. No caso dessa minha cliente, no seu caso foi a Caixa Econômica, você tem uma agência física até para ir lá reclamar. A minha cliente, a conta dela era do Nubank, aí já não tem uma agência física. Entra em contato com o Mas banco. o Nubank, ele é do Bradesco, é? Ele não é banco, né? Ele, na verdade, é só depósito bancário. Depósito é um depositor de É. dinheiro. Não chega a ser considerado banco. É por isso que é perigoso a gente é, utilizar esses tipos de supostos bancos, né, que não são bancos, por conta que a gente não tem algumas garantias em casos de problemas como esse. Mas, enfim, nós vamos tratar esses temas lá nas aplicações no judiciário no terceiro dia e os casos práticos, para a gente avançar aqui um pouquinho no conteúdo. Então, gente, o direito digital surge de maneira tímida, ainda muito tímida, frente a todas as nossas necessidades, porque tudo que a gente faz está no digital, quase tudo que a gente faz é digital. Eu trabalho com processo digital, vocês protocolam processos digitais,
A gente tem essa aula aqui digital, as minhas relações no banco também são todas digitais. Então, o que o direito nos oferece hoje de direito digital ainda é muito pouco. Mas, como eu disse, é muito bom a gente, no início, já estar tomando par dessa temática, porque é um ramo que, com certeza, vai crescer bastante. E o direito é assim, quem se atualiza primeiro sai na frente. Então, Verdade. o direito digital, ele trata das questões jurídicas relacionadas ao uso da tecnologia da informação. Ou seja, o direito digital não tem um objeto de estudo único dele. Ele trata todas as relações jurídicas em todos os âmbitos. E agora, o seu principal objeto de estudo é o quê? A proteção dos dados pessoais, os crimes cibernéticos, contratos eletrônicos, a propriedade intelectual no ambiente digital, regulamentação da internet, comércio virtual, que é o e-commerce, a governança de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e os blockchains. A inteligência artificial hoje, ela faz parte do nosso cotidiano de uma maneira tão sutil que a gente chega a não perceber. E ela tem sido um desafio para o direito digital, por quê? Porque ela traz facilidades que nos encantam e nos deixam muitas vezes convencidos de que existe liberdade em ter é, essas facilidades no nosso cotidiano, na nossa casa. Muita gente aqui usa a Alexia, né? Eu não sou muito fã da Alexia, Eu também não. Também não, também é, não. Eu tenho. porque uma vez que a gente começa a ter ciência de tudo que acontece no ambiente virtual, a gente passa também a ficar muito desconfiado de algumas tecnologias. Verdade. Então, se a Alexa sabe tudo do meu dia a dia, se eu começo a me comunicar com ela, e ela é uma inteligência artificial que ela usa repetições, ela começa a repetir condutas, o que é que vai acontecer? A Alexa vai saber tudo da minha vida. E para que vocês tenham uma ideia, para entender em quem eu vou votar nas próximas eleições, com 5 cliques, o Facebook consegue tirar de mim essa informação. Imagina se nós estamos numa sociedade, em tese, democrática, mas se daqui a algum tempo, eu espero que isso nunca aconteça, tá, gente? Não existe essa democracia e alguém que pensa diferente de mim passe o controle dessas ferramentas digitais. E esses dados a gente não sabe por quanto tempo eles são armazenados. E por isso o direito digital também se preocupa com a segurança, com a confiança, com a legalidade e com a resolução dos conflitos e a conformidade. Mas isso no ambiente democrático. Se a gente passar para outra linha, todas essas preocupações deixam de ser objeto de estudo do direito digital e por isso que é tão perigoso que os nossos dados estejam assim tão disponíveis. Hoje, se a gente vai na farmácia, ela vai pedir para a gente colocar o nosso CPF, porque ela vai sugerir na próxima compra produtos que a gente gosta de comprar sempre. Mas o que é que eu faço nesses casos, né? Muitas vezes a gente coloca. O benefício que ela oferece É, é algo que a gente nem pode recusar, que é desconto, né? Você exato, botar o seu CPF aqui para ver o melhor desconto. exato. Então, eu coloco meu CPF, não sou tão radical, mas alguns colegas do direito digital não colocam, tá tudo bem. Mas o que é que acontece? A sua mente, ela precisa ser racional para que você não compre algo de que você não precisa naquele momento. Se vier um desconto e realmente seja algo que você precise naquele momento, naquela hora, tudo bem, você vai comprar e vai utilizar, mas se não for, não faz sentido fazer essa compra. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o consumidor ele não tem essa expertise de evitar compras desnecessárias. É por isso que nós temos um grande número de pessoas com muitas complicações, né, com relação a cartão e outros tipos de consumo que são feitos de maneira equivocada
E por isso também a preocupação do direito digital em garantir a neutralidade de rede e a proteção de dados sensíveis. Muitas vezes a gente vai tratar isso melhor na próxima aula que a gente vai falar da LGPD. Muitas vezes a gente pensa que dado sensível é o quê? Meu CPF. Não, mas isso não é dado sensível. Dado sensível é o quê? É a minha religião, é a forma como eu me visto, é a forma que eu penso, são as formas que eu tenho como parâmetro, é a faculdade que eu estudei, porque isso vai me sugestionar. Meu CPF puro, ele não vai poder, tudo bem, ele pode fazer golpes com o meu número de CPF, mas ele não pode fazer várias vendas, sugerir vários tipos de produtos para mim, apenas olhando o meu CPF. Então, por isso que eles gostam desses dados sensíveis. O que eu peço no iFood, por exemplo, é um dado super sensível, porque o iFood pode criar uma promoção. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento de direito digital, eu vejo que o iFood me sugere as coisas que eu gosto, eu percebo que meus dados sensíveis não estão sendo preservados. E isso é assustador, mas como o Vitor bem falou, a gente não pode fazer muita coisa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a brigar com o sistema, talvez chame a gente até de maluco, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado até quando a gente for divulgar as nossas preocupações em relação à nossa segurança, porque a maioria das pessoas não se importam nem um pouco com isso. Samira, quer falar mais alguma coisa? Eu queria te fazer uma pergunta, Mona Lisa, Certo. com relação às plataformas onde a gente divulga nosso currículo, né? Eu já vi umas plataformas, eu não vou saber te dizer o nome agora, mas algumas plataformas, elas fazem perguntas que, assim, além de eu ter dúvida com relação ao que eles perguntam, porque nem eu sei, é, é, elas, tipo assim, como se elas invadissem a tua vida íntima, que não tem nada a ver com a tua vida profissional, entendeu? Exato. Essas plataformas, elas sofrem algum tipo de fiscalização? Eu acredito que não, né? Olha, Nunca foram punidas a também. LGPD, ela prevê que alguns tipos de perguntas ou de filtros que gerem preconceito ou discriminação, elas são vedadas. E toda plataforma digital, ela precisa atingir o seu fim social, que é a mesma coisa que acontece em entrevistas presenciais. Vamos supor que eu for fazer uma entrevista para assessorar um desembargador e ele me pergunta se eu ainda tenho um interesse em ser mãe. Isso é um tipo de pergunta que é uma discriminação com a mulher e que não atende o fim social, porque a maternidade ela é protegida pela nossa Constituição. Se eu ainda quiser e fora isso eu tenho minha liberdade. O meu empregador ele não pode interferir na minha vida pessoal. O dia e a hora que eu vou engravidar só interessa a mim e a minha família. Mas a gente viu recentemente que em uma entrevista de emprego, uma, uma jovem, uma entrevista de emprego em um banco, foi feita essa pergunta para ela. Então, assim, é como o Vitor falou, não tem muito o que a gente fazer. Ou a gente não adere a essa plataforma, ou a gente fica sem achar a vaga. O que é que eu sugiro? Uhum. Muitas vezes, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa investir em conhecimento para que a gente possa é, responder com mais cautela algum tipo de pergunta invasiva que venha denunciar algo que eu não queira revelar. E tá tudo bem, eu não sou obrigada a revelar tudo, como você falou. Alguns fatos da minha vida pessoal, o empregador não tem a obrigação de saber, nem eu tenho a obrigação de falar. Mas se a gente denunciar, a gente vai cansar a mão de fazer tantas denúncias. É Infelizmente, verdade. isso já é uma perspectiva que não acontece só aqui no Brasil. Por exemplo, foi visto nos Estados Unidos que o leitor de reconhecimento facial ele estava rejeitando pessoas de pele negra, como se não fosse, como se a pessoa não
pudessem passar pelo aquele leitor e ser realmente moradora de um determinado prédio. Então, assim, existem muitas falhas. A inteligência artificial, ela absorve aquilo que existe na nossa sociedade. Se existe preconceito na nossa sociedade, a inteligência também vai absorver isso, entendeu? Porque ela é uma repetição do ser humano. Então, a nossa sociedade, a gente sabe que ela tem suas limitações. O ser humano precisa de muito para começar a ser bom, né? O ser humano é muito ruim, de maneira geral. Então, assim, essas pessoas que criam esses mecanismos digitais, elas também são cheias de preconceitos, de vícios. E aí existem alguns movimentos que têm denunciado esse tipo de conduta, mas ainda é algo muito inicial e que a gente vai ter que avançar ainda bastante, certo? Então, as aplicações do direito digital, elas têm reflexos nos softwares que são criados para favorecer a nossa vida em sociedade, facilitar nossas atividades laborativas ou até mesmo o nosso lazer, que também pode ser conhecido como aplicativos, né? Ultimamente, o termo mais utilizado é esse, né? Aplicativos, que facilitam as nossas vidas e precisam também da interferência do direito digital, porque são feitos por pessoas e tudo que não é regulado acaba por, de certa forma, imprimir o pensamento de alguém que não é reflexo da nossa sociedade. Esse pensamento pode ser exclusivo de uma classe. Vamos supor que crie-se um aplicativo só por homens e que não se perceba a necessidade da mulher ou das crianças que são vulneráveis, né? Então, para tentar equilibrar isso, trazendo equilíbrio, é que existem as legislações, que no caso aqui, as legislações que mais tratam desses temas é a LGPD e o Marco Civil da Internet. O Marco Civil foi o primeiro e depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o direito digital também, ele atua no nosso armazenamento de dados. Tudo que a gente armazena, ele está na nuvem, precisa ser resguardado, porque tudo que está na internet não é 100% seguro. Então, essas legislações com o intuito de nos proteger e também criar um ambiente seguro com relação a esses dados. Eles resguardam também o nosso armazenamento, a nossa gestão dos e-mails e a inteligência artificial que a gente usa no nosso lar, que no caso eu não uso nenhuma. Por enquanto eu não uso, não sei até quando, né? Vou poder viver sem elas. Então, gente, como eu tratei com vocês, as nossas duas legislações mais importantes são essas, o Marco Civil da Internet, que foi um movimento que aconteceu, na verdade, na Europa. Então, o nosso Marco Civil, ele tem muitas semelhanças, né, com o movimento europeu, e ele veio estabelecer alguns princípios e fundamentos, que, apesar de parecer a mesma coisa, a legislação traz de maneira separada. E um desses princípios está ligado à proteção de dados. E tem um fundamento também que fala da mesma proteção. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi algo que veio em 2018, é uma lei muito recente, apesar de já ter deixado algumas lacunas que poderiam ter sido preenchidas no momento. Mas o nosso processo legislativo, de maneira geral, tem muita deficiência, né? Por conta dos problemas que a gente tem no parlamento. Mas é isso, nós temos essas duas legislações que a gente vai tratar de maneira mais efetiva na próxima aula. E aqui eu queria trazer para vocês um panorama do crescimento da internet do Brasil. Esses dados do IBGE são de 2021, não, até quando eu fiz a pesquisa não tinha dados mais atuais, mas 90% dos domicílios do Brasil possuem internet. Eu acredito que esse dado já deve ser maior hoje. Então, a aplicação do direito digital, ele atua em todos que acessam a internet. Tudo que se der dentro do ambiente virtual
e o nosso ambiente virtual, ele é preponderantemente dependente de internet. Claro que a gente ainda tem alguns mecanismos de intranet, mas é muito pouco. E hoje a maioria dos nossos sistemas, aplicações, aplicativos, dos nossos eletrodomésticos, alguns carros, né, já estão no ambiente da internet. Então, todos os nossos relacionamentos se dão na internet e a maioria dos brasileiros, posso dizer assim, pode ter o direito digital como aliado, sendo um usuário de internet, de uma forma ou de outra. Nós tivemos uma expansão também do mercado digital, com as plataformas da Amazon e do Mercado Livre, e isso também gerou impactos, né, no nosso mercado interno, porque é muito difícil hoje a gente comprar alguma coisa no presencial. A gente compra muito pela internet, a gente se relaciona muito através da internet, e isso gerou um impacto em toda a nossa vida presencial. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com processo digital, então o número de atendimentos, o volume de passagem de processos teve uma ampliação gigantesca, porque hoje o peticionamento, por exemplo, ele é feito 24 horas por dia. Então, se antes eu precisaria protocolar 50 petições ou 100 petições, hoje entram 300, 400 petições dia. Então, houve um acréscimo também no volume de trabalho, ao mesmo tempo que o processo ficou mais rápido, porque o acesso ao processo digital ele é mais rápido, não preciso ficar pegando em caixas, não perde processo, mas houve um incremento no volume processual e isso não facilitou o trabalho da justiça, infelizmente, porque os nossos recursos continuam escassos, né? Com relação a servidores e outras demandas que sempre são menores dentro do serviço público. Pode falar, Vitor. Só aproveitando esse gancho aí seu, né, sobre essa questão do volume de trabalho, de processos. Volta e meia eu vejo notícias assim relacionadas a gente não está considerando isso, a inteligência artificial, né? Eu vejo assim os robôs, inclusive. Volta e meia eu vejo notícias assim, o juiz extinguiu 3.000 ações de um advogado que entrou em determinada comarca. Na verdade, ele criou um robô que protocolou essas ações, porque ele protocolou tudo em lote um dia. E aí você vê, né? Você comparou aí a capacidade de entrada de processo por um lado com a capacidade de trabalho por outro, né? As portas estão abertas, né? Pode entrar 1 milhão de processos num dia através de um robô, né? O peticionamento humano não consegue, mas um robô ele consegue protocolar. E a vazão disso? Hoje já se fala, né? A questão da inteligência artificial no trâmite, no julgamento dos processos, né? Eu conversando com um juiz uma vez, ele falando sobre a questão do protocolo, de você protocolar as ações com o código correto, porque vai chegar um tempo que o julgamento vai ser em lote, de acordo com aquele código. Então, o código do juizado é, sei lá, 40/30. Dano moral, tá pedindo só dano moral? Pô, vai dar um comando lá, vai julgar 10.000 ações de uma vez só, em lote. Sabe por quê? Vai chegar um tempo que não vai dar conta realmente. Já não está dando conta, né? A verdade é essa. Nunca deu, né? Nunca se teve Nunca deu, na força de verdade. trabalho suficiente. Nunca deu e, a meu ver, nunca vai dar. Onde eu estava lendo um dado parece que foi do CNJ, que a gente tem 100 milhões de processos em andamento em todas as esferas do judiciário, aproximadamente. Deve ser muito mais, né, depois digital. E uma vazão disso aí, anualmente, 2 a 3% de resolutividade. Então, assim, a conta Vai nunca na, fecha. Talvez vai na seja, conta, né? É. eu penso assim, vai na contramão do trabalho do judiciário,
Eu tenho dois filhos que fazem estágio no Tribunal de Justiça daqui do Ceará e eles me relatam da dificuldade que existe nas secretarias para as pessoas voltarem a trabalhar presencial. Não existe mais. E alguns juízes, esses sim, tem alguns que botam muita dificuldade, sabe? Então, quer dizer, poxa, a gente precisa, pelo volume de trabalho que aumentou, e, na verdade, eles estão querendo voltar para a caserna, não querem ir para o trabalho. Aí complica. Como é que a gente vai dar andamento nesse processo? Ah, pode dar andamento à distância. Cara, se eles não davam andamento, estando na secretaria, à distância, não vai acontecer. É. Na verdade, existe um movimento global de retomada ao trabalho presencial. Aqui na Bahia, o teletrabalho, que a gente define aqui como teletrabalho, não home office, tem algumas diferenças entre os dois. A gente pode até tratar isso lá no último dia, que eu tenho um trabalho sobre teletrabalho, inclusive, que a gente viu isso na pós-graduação. Mas o que é que acontece? Isso varia de tribunal para tribunal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia não é muito adepto a essa modalidade, que ela é muito interessante para um servidor autônomo, mas que a maioria precisa de acompanhamento. Então, esse acompanhamento à distância é muito complicado. Então, com relação ao volume de processos, já tem se pensado, o judiciário já está pensando em algumas inteligências artificiais que movimentem, façam esse movimento também em lote. O que acontece é que a inteligência artificial, ela não é tão inteligente. Como eu disse, ela é uma máquina, então ela falha. Então, ela pode, por exemplo, extinguir um processo por não ter percebido algo que não foi dito na petição, mas que não existia nos documentos. Ingressei com a ação de alvará, coloquei todos os documentos, mas na petição inicial eu não listei aquele documento. A IA vai fazer o quê? Não faz parte, está faltando essa documentação aqui, eu vou extinguir esse processo e o juiz vai assinar e vai estar errado. Então, a inteligência artificial, ela não consegue substituir o ser humano, mas ela vai reduzir muito os empregos. Isso é certo. E a protocolização predatória de petições, ela é muito danosa para toda a sociedade. Primeiro que muitos desses processos, eles não têm viabilidade alguma, e segundo que o advogado, ele é o primeiro juiz da ação. Isso demonstra um sucateamento da profissão, que deve ser combatido, inclusive, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que em muitos momentos é omissa, né, a esses casos, esquecendo que o dano é para a coletividade dos advogados. E eu vejo que a OAB, ela foca muito no direito de um advogado. Ele não pensa no outro lado, talvez por questões de falta de maturidade profissional, né? Que a ordem está aí para defender todo o trabalho jurídico e não apenas o direito de um profissional. Mas isso aí é tema para outra aula. Então, gente, como eu estava falando com vocês, o campo de atuação do direito digital ele é vasto, pois tudo que se der nos meios virtuais vai ser objeto de estudo do direito digital. Ele não tem um objeto de estudo exclusivamente dele. Por quê? A LGPD, você pode pensar, está tratando de quê? De direitos civis. Não é nada além disso. O Marco Civil da internet já diz, Marco Civil é direito civil que se dá na internet. Então, apesar de alguns defenderem como uma ciência autônoma, eu entendo que não, porque ele está sempre vinculado a um outro direito. Então, ele vai ter um papel consultivo, vai interferir na esfera criminal, nas relações de compliance, né? Que é uma tendência agora dessas resoluções de conflitos através da análise do acervo de alguma empresa ou de alguma repartição. Direito civil, como eu já tratei, contratual, direito de família, sucessório, herança digital, administrativo, que se dá nessas relações de trabalho dentro do serviço público, né? Se é teletrabalho, se é home office, e do trabalho, porque essas relações também se dão nos regimes seletistas, né? E existe um movimento de
retomada do trabalho presencial, porque percebeu-se que no teletrabalho é muito difícil se imprimir a cultura da empresa. Apesar de que eu percebo que alguns mecanismos de controle, se forem rígidos, pode trazer uma produtividade bem interessante para os servidores que estão no teletrabalho. Então, isso varia caso a caso e deve ser mais observada a questão de como está sendo esse teletrabalho, se a pessoa deve permanecer, se essa pessoa tem autonomia ou não. E eu vejo que no âmbito federal esse controle é muito mais claro e objetivo e eficaz. Eu vejo que em muitos lugares, o INSS mesmo, tem muita gente no teletrabalho, não é, Vitor? Sim. E eu vejo que houve um benefício para a instituição e para a celeridade de alguns processos. Mas cada órgão ele é responsável, né, pelo aquilo que ele promove, e eu acho que está muito ligado mais à fiscalização do que mesmo à ineficiência do trabalho virtual, que pode voltar, a gente pode ter uma outra pandemia e esse trabalho seja realmente necessário de maneira preponderante novamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Depois dessa pandemia, eu não duvido mais de nada, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer e esses movimentos, eles são cíclicos e vamos ver o que acontece. Então, como eu disse para vocês, a digitalização das relações sociais trouxe essa importância, essa preponderância do direito digital em nas nossas relações que se dão pela rede, seja elas através do trabalho, através dos processos que a gente atua. E esse movimento foi tão grandioso que houve uma emenda constitucional, a emenda 115 de 2022, que colocou a proteção de dados como um direito fundamental. Já havia uma discussão, inclusive com o Doneda, que foi um grande professor, que levantava essa bandeira que a proteção de dados já se tratava de um direito fundamental, visto que a proteção da intimidade já era um direito fundamental, e ele entendia que dados e intimidade tinham muita relação, porque os nossos dados, eles são íntimos, né? A gente não fala tudo para todos, e principalmente para pessoas desconhecidas, a gente não costuma passar nossos dados para essas pessoas. A proteção de dados ela se tornou um direito fundamental, porque imagine só que toda a minha vida fosse transmitida para uma pessoa lá em São Paulo, que eu nunca vi na vida, e ela passasse a ter conhecimento da minha existência, dos meus atos, de uma forma que eu não fosse resguardada de nada. Então, o nosso Congresso entendeu que era necessário, com esse movimento de digitalização, que a proteção de dados também estivesse exposta na nossa Constituição, e a gente espera que, através desse movimento de constitucionalizar a proteção de dados, a gente tenha uma ampliação e uma maior atuação do direito digital e uma maior criação de legislações que venham nos proteger de maneira específica. Às vezes a gente pode pensar, seria necessário realmente legislar sobre o tema, mas como eu disse para vocês, é muito complicado a gente depender de entendimento de magistrados. É muito complicado. E a gente está numa sociedade que ainda ela não é muito madura para fazer valer princípios. Por exemplo, se eu ingressar judicialmente, o juiz pode entender de outra forma, tudo bem, ok. Mas se existisse uma lei que me protegesse, será que as empresas não iriam criar um mecanismo de conciliação prévia, sem precisar desse acesso ao judiciário? Isso é até uma proteção para o judiciário. Você vê com relação aos bancos, né? Há pouco tempo atrás, aquelas filas quilométricas eram uma realidade em muitos bancos. Mas quando começou a existir uma fiscalização mais acentuada dos PROCONs,
o movimento das associações do direito do consumidor. Como isso foi reduzido? Então, existe também um aspecto educativo que a lei traz. Então, uma vez que existe uma legislação protetiva, principalmente na nossa sociedade, né? No nosso país, que existem tantas limitações de éticas e morais, isso não é segredo para ninguém. Uma vez que é criada a legislação, fica muito mais fácil a sociedade ficar protegida. Você pode ter como exemplo também as legislações criminais, a transferência de fotografias íntimas de ex-namorados e tal. Antes da lei Carolina Dickmann, por exemplo, não se conseguia fazer nenhuma penalização criminal às pessoas que propagassem esse tipo de foto, o que é um absurdo, mas o direito penal, ele também, nessa hora, tem que respeitar os princípios penais, que é o quê? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, é por isso que é tão importante que a gente tenha uma legislação mais protetiva, que sejam criadas legislações específicas com relação ao PIX, por exemplo, essa transferência de maneira tão imediata de alguns valores, que fosse mais restrito, tivesse mais um controle, tivesse... Eu lembro que há bem pouco atrás, quando a gente ia passar o cartão e fosse algo que não fosse rotina das nossas compras, a operadora do cartão ligava para a gente. E isso não acontece mais. Então, Verdade. será que se eu fosse fazer um Pix, sei lá, de 2 milhões, será que o banco não ia perceber que Mona Lisa nunca tinha feito esse Pix? Será que isso está normal mesmo? Então, como a colega Samira falou, o gerente de contas, ele não tem mais essa preocupação. Então, a gente só vai conseguir que ele tenha essa preocupação se começar a existir leis, né, que forcem, ou que existam agências reguladoras que controlem. Mas aqui no Brasil, eu acho que a eficácia legal, ela é muito mais coercitiva do que regulação, principalmente porque o direito do consumidor, de maneira geral, ele é muito mais específico e abrangente, né? Todos nós somos consumidores de uma forma ou de outra. Seria bem complicado regular todas as empresas e o Estado não tem equipamento para isso. Então, gente, é isso. Proteção de dados, privacidade digital, que refere a essa proteção de dados, que está muito inerente às redes sociais, e-mails e outros serviços online. Imagine que os nossos e-mails, eles possuem respaldo, inclusive para depois da nossa morte. Porque vamos supor que eu não queira que meu cônjuge tenha acesso aos meus e-mails, mesmo que eu morra. Por quê? Pode ter informações lá que não digam respeito a ele, ou que venham trazer algum dissabor para ele. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, em que uma viúva exigiu que o país, no judiciário, que o e-mail do esposo dela fosse acionado, que ela tivesse acesso aos dados, que ela queria matar a saudade dele e tal. Só que, quando ela abriu o e-mail, tinha várias fotos de traições, de momentos que ele estava com os amigos. Então, assim, uma imagem que ela ia ter de um marido, um bom esposo, que morreu sem nunca ter traído ela, isso foi quebrado pela proteção de dados pessoais. Então, a nossa proteção de dados vale, inclusive, para depois da nossa morte. Pode Dali, falar. só um minutinho. Eu também ouvi um caso desse, eu não sei se foi aqui no Brasil, onde é que foi, mas uma mãe, ela queria ter direito a acessar os dados pessoais da filha, né, que estavam no iPhone. E ela teve que entrar na justiça. Eu achei isso tão interessante, porque o argumento dela, a tese, né, que foi desenvolvida, ela passava pelo fato de que a filha não tinha filhos nem tinha marido. Então, né, de acordo com a nossa lei, o que ela deixou era dos pais. E esses arquivos que ela tinha no iPhone, ela só poderia ter acesso se realmente a empresa, né? A iPhone, né? A Aí, empresa
a Apple, exatamente, concedesse, a Apple só concederia, claro, com uma determinação judicial. Eu achei muito interessante a tese aplicada pelo advogado, né? A questão da herança digital. Eu nunca tinha pensado sobre isso. É, isso é interessante, sim, porque pode ser que ela tivesse algo de valor dentro daquele aparelho, mas, ao mesmo tempo, bate de frente com outro princípio, que é o princípio da intimidade. E uma vez que a pessoa atinge a maioridade, ela não tem esse direito, não é passado para terceiros, nem para os meus herdeiros. A minha intimidade é só minha, a não ser que eu queira transmitir. Mas, como eu disse, não existe legislação que proteja de maneira eficaz, então vai muito pelo entendimento do magistrado. Mas é importante que a gente perceba o quão íntimo é a nossa vida, inclusive depois da morte. Vamos supor que daqui a um tempo vocês estejam julgando um processo que trate desse tema. E aí vocês vão refletir sobre isso. Será que realmente eu devo quebrar o sigilo dessa parte? E muitas vezes, antes de ter acesso a essa informação, eu pensaria, não, ela é herdeira, o que é que tem? O que é que tem de mal ela acessar um e-mail? Mas imagine que aquilo ali repercute na intimidade, na imagem daquela pessoa. Vamos supor que Né? tivesse coisas lá escandalosas e essa mãe quisesse postar todas essas fotos, entendeu? Existem Uhum. repercussões. Então, é muito importante que sempre quando a gente for pensar em algo, até porque o advogado é o primeiro juiz do processo, que traga essa reflexão, né, para o cliente ou para quem assessora ou julga, na forma de minutar, levando em atenção esses princípios da nossa intimidade. Porque realmente, é claro que o morto, ele não tem mais sentimento, não tem mais preocupação com as coisas que acontecem, mas vamos supor que ele tem um filho, e aquilo vai passar para aquele filho, entendeu? Aquela imagem de um pai adúltero e tal. Então, são muitas repercussões, e é um tema complicado, não existe ainda certo e errado. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva, né? Mas eu tenho um certo cuidado com relação a esse tema por conta da intimidade que eu entendo que morre com o defunto. Mas, enfim, vamos para frente. Então, gente, um dos temas que é muito debatido, e a gente vai ver muito presente lá na LGPD e também no Marco Civil da Internet, é essa neutralidade de rede, que é o fato da rede não me convencer a decidir algo, ou ter um viés político, por exemplo, que isso é muito utilizado nas redes sociais, né? A gente vê que a rede social, de maneira implícita, ela tem um lado, que é o lado defendido pelo seu dono, como, por exemplo, o Twitter é um aplicativo que possui um lado de extrema direita. O Instagram, ele defende valores de extrema esquerda. E quanto o Facebook também. E o que é que deveria existir? Nenhum dos dois valores. As redes sociais, elas são construídas pelos seus participantes. Os donos das empresas, elas não deveriam ter essa intervenção. Porém, eles ditam as regras deles. E isso poderia ser regulamentado também. Por isso que é tão importante a regulamentação desses aplicativos, porque imagine que as famílias digitais, que é uma família que se dá totalmente no âmbito virtual, são famílias que decidiram, por algum motivo, geralmente por questões de emprego, se relacionar virtualmente. E essas famílias recebem a intervenção de pensamentos que talvez não colaborem com o seu relacionamento. E como elas estão extremamente vinculadas à internet, o seu relacionamento é todo dado via internet, muitas vezes até os momentos íntimos de almoçar juntos, através das redes, através de aplicativos. Imagine se esses aplicativos comecem a sugerir coisas para essas famílias que se dão no ambiente virtual. Olha o perigo que a gente está correndo. A internet ela precisa ser neutra. Ela não pode ter lado. Ela precisa ser livre. Mas só que existe o capitalismo da vigilância, que é um tema que é muito debatido pela Zuboff, é uma autora americana que ela faz um trabalho importantíssimo, que Qual o nome? é Capitalismo da Vigilância. Não, o É nome da. Zuboff, é a autora,
com ZU BO 2Fs, se eu não me engano. Depois eu vou postar lá no grupo. Tá. E é quase uma Bíblia. Eu tenho ele aqui, mas guardei em algum lugar, ou minha filha pegou, mas na próxima aula eu trago para mostrar para vocês. E o Churran também, ele fala que até mesmo aquelas vassouras elétricas, elas estão monitorando o tamanho das nossas casas. Então, é muito importante que exista neutralidade ali, mas é difícil confiar em qualquer coisa que seja exposta à internet. Mesmo que, vamos supor que todos os donos de empresas comecem a não ter mais tendências, a gente tem os hackers, né? São pessoas que são pagas para implementar coisas na nossa mente. Então, é complicado. Um dos caminhos mais seguros que a gente tem é ter conhecimento desses dados e começar a pensar fora da caixa. Começar a desconfiar um pouco das coisas que não são sugeridas, começar a burlar o sistema, quebrar a bolha, né? Se me sugerir algo, não aceitar aquilo e começar a não dar essa repetição à inteligência artificial e assim eu vou ser, em certa medida, mais livre. E outro dado, outra informação muito importante, outro conceito muito importante para a gente que atua no judiciário é em relação à jurimetria, que é a metrificação do judiciário. E hoje nós já tratamos dela, né? Falando dessa protocolização predatória e também do processo de sentenciamento utilizando a inteligência artificial. Essa inteligência já é utilizada no STF, inclusive para fazer a distribuição dos processos. E a gente quer crer que existem poucas falhas nessa distribuição. Mas vocês sabem que os ministros eles pensam de maneira divergente também. Isso é muito bom, porque é reflexo da nossa sociedade. Não é bom que todo mundo pense igual, né? Porém, a gente não sabe se algum hacker pode interferir nessa distribuição e colocar para um tipo de ministro que tem um viés que venha favorecer o meu posicionamento, o meu recurso, ou a minha ação, né? Nos casos que for competência inicial do STF. Mas, enfim, a gente nunca vai poder ter essa certeza. Eu sei que eles estão investindo muito em tecnologia para evitar essa má distribuição dos processos. Aqui, o Tribunal de Justiça da Bahia também tem uma inteligência artificial que faz a distribuição automática. Mas a gente, é aquela coisa, o sistema falha. Se o ser humano falha, o sistema falha mais ainda. Mas o que acontecia antigamente não acontece mais, né? Que é uma falha ingênua, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, quando havia distribuição manual, existiam alguns vícios bem desagradáveis, né? Que eu espero que tenha ficado no passado. Mas é isso, a gente pode ter invasão de hackers, a gente pode ter algum escritório grande que tenha formas de protocolar para cair em determinado horário, em certa vara. A gente não pode duvidar de nada, né, gente? Porque vamos supor que eu tenha 10 processos para protocolar. E aí eu protocolo o primeiro, cai na primeira vara. Eu espero mais algum minuto e protocolo o segundo, caiu na segunda vara. Eu não quero que caia na terceira, então eu deixo para protocolar à noite. E vamos supor que o processo caia na quarta. Claro que não é bem assim que acontece, mas a gente sabe que essa manipulação em um escritório grande pode acontecer. Então, a gente não sabe quando a gente vai ter um sistema 100% eficaz. É porque às vezes, viu, mano, a gente não atenta para isso, mas não está atento, né, a observar o comportamento da inteligência artificial, como você falou aí. Mas com certeza tem pessoas aí que monitoram isso. Então, por exemplo, você Isso. protocolar tal horário, a tendência é cair em tal vara. Você protocolar à noite, a tendência é cair em tal vara.
E ainda tem a questão, né? Quando é uma situação urgente, a gente às vezes deixa para protocolar no plantão judiciário, né? No sábado, ou até no domingo, para ter uma resposta mais rápida, realmente, né? Isso é eficaz também. Aí entra no campo da estratégia também um pouco, né? Não tem como a gente fugir disso, até porque o direito é estratégia também. Cada caso a gente aplica, né? A estratégia para ter o resultado que a gente deseja também, acaba Exato, fazendo parte. exato. E o sistema, ele não tem como evitar tudo, né? Verdade. E a gente precisa ter essa compreensão. Agora eu vou iniciar um pouco dos debates com vocês. Claro, né? Quem se sentir à vontade para falar, mas como eu disse, faz parte do nosso processo de aprendizagem. E eu trouxe um questionamento aqui: inteligência artificial, um caminho sem volta? E eu gostaria que Inclusive, vocês comentassem um pouco. inclusive tem esse, né? Hoje as oportunidades de cursos elas chegam até nós, né? A gente é bombardeado com isso também o tempo todo, né? Você precisa crescer, você precisa, faça mentoria comigo. Você precisa aprender isso, faça mentoria comigo. Faça... E a questão da inteligência artificial, eu recentemente tenho me interessado mais, até olhado um pouco mais a questão do chat GPT e o Gemini, né? Gemini IA, que eles chamam, né? É, tem um Comecei a copilote também. experimentar. Pois é, eu nem tinha ouvido falar nesse copilote também. É, Tem vários, né? Comecei É, pronto, a também não. começar a manipular um pouco, tentar utilizar tal, mas assim, ainda você vê muito inseguro ainda. Assim, ele te dá alguns parâmetros, assim, por exemplo, sei lá, quero saber quais são os parâmetros que o TRT5 daqui da região utiliza para quantificar uma situação de assédio moral, por exemplo. Aí te dá lá. O tribunal tem utilizado tais e tais parâmetros, assim, assim. Se aconteceu isso, a indenização tem sido tanto. Se aconteceu isso, tem sido maior, médio. Aí ele começa a trazer alguns parâmetros, né, de processo. Quando você vai ver o número dos processos, não existe. é. Geralmente tem essa Ele também falha. tem trazido jurisprudência que não existe. É aquela Uhum. coisa, o sistema ele vai trazer alguns parâmetros para facilitar alguns roteiros. Eu era bem receosa, né, de utilizar a ferramenta, mas realmente ela traz muitos benefícios. E, tipo, relatórios mesmo no trabalho. Eu levaria, sei lá, uma semana para fazer, eu ficaria de noite fazendo. Ele traz em apenas alguns minutos. Isso facilita muito a nossa vida, a nossa atuação. Então, a ferramenta, a inteligência artificial, ela precisa ser utilizada naquilo que for mecânico, que vai demandar um tempo mecânico para a gente. Só que ela não é 100% confiável. Ela apresenta as falhas e ela traz também informações que não existem. Por quê? Ela é alimentada, ela é retroalimentada por todas as informações que são jogadas nela, né? Então, se, por exemplo, alguém implementou uma informação nela que não existe ou foi feita aquela pergunta para ela, ela trouxe aquela informação, ela não vai saber diferenciar. Ela não vai, não é como o ser humano que bate o olho e vê, poxa, isso aqui não foi Chuang que escreveu, foi Foucault. Ela não vai fazer essa diferença em alguns pontos, mas ela ajuda, ela realmente ajuda. A gente precisa entender que o mundo mudou. Se eu vou Uhum. fazer uma resposta para 30 juízes diferentes, não é possível que eu tenha que digitar todos os 30 ofícios. Eu não posso utilizar a inteligência artificial ao meu favor. Porém, eu preciso ter a cautela de verificar se realmente ela escreveu em português, se ela não trouxe misturou com inglês em algum momento. Então, a gente vai sempre precisar desse olhar humano. É a mesma coisa que acontece com os modelos, né? O modelo, ele não se adapta de maneira eficaz a todos os processos ou a todas as petições, todas as demandas. Sim. Não é isso. A gente vai usar o modelo como parâmetro para tentar facilitar a nossa vida, sempre fazendo a verificação, porque não é confiável, é um sistema, e alguns dizem até que ele não é inteligente, né? Porque a inteligência depende muito de vida.
E o sistema ele é morto, ele não é vivo. Pelo menos até hoje, não existe nenhuma máquina que tem um coração, né? E a vida está muito ligada ao coração. E é isso. A gente não sabe onde isso vai se desdobrar, mas realmente a gente precisa dominar essas ferramentas, porque vai ser um caminho agora. Assim que todo o setor público tiver acesso a esses mecanismos de velocidade na criação de documentos, eles vão utilizar, porque é tudo que a gente está precisando. A gente trabalha com muito processo e a gente precisa dessas facilidades, inclusive o tribunal já paga o copload para a gente. Depois eu vou te passar o link, Léo. Mas ele não é tão bom quanto o ChatGPT, ele é mais burrinho. Vamos dizer assim, o ChatGPT ele é bem melhor, só que eu fui apressar, é 500 conto por ano. Aí eu vou ficar no gratuito que o tribunal está pagando, que é melhor, né? Mas Mônica, realmente ele é muito bom. e fazendo um adendo a essa informação, utilizando, né, tanto do ChatGPT quanto do Copilot, a gente percebe algumas diferenças. O Copilot, como ele é integrado ao Edge, que é por isso que o tribunal paga para a gente, que ele paga o pacote Office todo, ele consegue pesquisar os links da internet mais amplamente. Então, você consegue coisa que vem do Jus Brasil, entre outros links que estão diretamente ligados à internet. O ChatGPT, ele não tem essa possibilidade total. Ele consegue acessar alguns bancos de dados, mas não todos. E por isso que ele traz muita informação incorreta. Aí você pesquisa uma jurisprudência, ele vai te dar uma jurisprudência com certeza, porque você está pedindo. Ele não tem aquela possibilidade de trazer para você a informação de que ele não consegue. Ele vai te dar essa informação. A informação só não vai estar correta. Ele vai gerar uma informação de acordo com o que você quer, porque ele tem que te entregar alguma coisa. E o Copilot, como ele tem essa integração, ele consegue acessar Jus Brasil, ele consegue acessar o site de jurisprudência de alguns tribunais, ele acaba por trazer algumas coisas mais precisas, porém, ele também ainda tem uma limitação muito grande por ser mais novo que o ChatGPT. É. E também porque eles utilizam de retroalimentação. Eu até fiz essa pergunta ao ChatGPT, se ele passava as perguntas que eu utilizava, eu comecei a conversar com o bicho, desde doida. Falo boa noite, tudo bem, converso para ele ficar fofo pro meu lado. Você não gosta da Alexa, mas É, gosta do chat. é necessário, né? Aí eu, oi, tudo bem? Boa noite, como é que você está? Ele, eu não sei dizer como eu estou, porque eu não sou uma pessoa. Mas, enfim, aí eu perguntei se ele repetia essas respostas para outras pessoas que fizessem a mesma pergunta. Aí ele disse: não, posso te informar isso porque as outras perguntas são privadas. Mas isso pode ser só uma resposta automática, porque eu imagino que ele se retroalimenta das nossas informações. E por isso que eu levei tanto tempo para acessá-lo, porque eu imaginei também que ele rouba as nossas ideias, né? Se eu criar uma pergunta ali, eu quero escrever um livro sobre direito digital e começo a perguntar, me fale sobre a história do direito digital no Brasil e qual a atuação do direito digital em Feira de Santana. Pô, é um tema meu. Ninguém no Brasil pode estar falando sobre direito digital em Feira de Santana. E aí ele possa, se alguém chegar lá, me sugira um tema de monografia sobre direito digital. Ele pode utilizar esse tema que eu já dei a ele e reaplicar para essa pessoa. A gente não sabe. É. Mas com a vida que a gente leva hoje, é o preço que a gente paga. Não tem jeito. Mesmo que a gente faça algumas coisas fora do chat, que a gente tenha algumas criações, algo que a gente venha primar, né, pela aquela informação, pela aquela coisa poética, né? Que é uma criação 100% humana, é algo poético, trabalhoso, e infelizmente a gente vai cada vez mais se distanciar. E eu estava em um curso semana passada no TJ de São Paulo que ele falava exatamente disso. Será que a gente não tinha que rever as monografias do futuro? Porque o ChatGPT ele não é plágio. Não tem como pegar o plágio do ChatGPT. Então, em muito pouco tempo, as pessoas sugerindo respostas bem específicas, vai se criar um texto que não foi produzido pelo aluno. Então, até que ponto é relevante a criação de monografias, a criação de livros? A gente não sabe se realmente o processo de avaliação
vai ser modificado com a inserção dessas ferramentas, porque, enfim, a criação ela fica prejudicada e o processo de desenvolvimento também acadêmico fica prejudicado. Mas, enfim, a gente vai precisar se adaptar. Não dá para ficar andando de ré, né? Não dá para agora andar de carroça, porque carro polui o ambiente. Então, vai ser um caminho sem volta, ao meu ver. A gente vai ter que aderir cada vez mais a essas ferramentas, com as cautelas de quem tem um conhecimento e que sabe que essas ferramentas elas podem nos sugerir algumas coisas e prejudicar a nossa forma de pensar, a nossa autonomia na hora de decidir. E eu já conheço o ChatGPT Inclusive, desde a pós-graduação, mas não utilizei porque eu achava que ele ia roubar minhas ideias. Mas esse ano, com as demandas, né? Muitas demandas que a gente tem, eu realmente aderi e realmente facilita muito a nossa vida. Assim como a vassourinha eletrônica, assim como a Alexia, né? Mas essas duas eu estou dispensando. inclusive, a gente precisa lidar com isso, né? Por mais que resista, né? Você falou da questão há pouco, né? Da questão dos empregos, da inteligência artificial. Já se fala em criar uma renda universal, como se fosse um LOAS, por exemplo, né? Falando lá do benefício INSS. Porque já se tem estudos aí que falam que em torno de 40% da população não vai ter com que trabalhar com essa automatização, né? Então já se fala nisso, criar uma Será? renda. Sim. Eu creio que Eu sim, fico tem estudos que dizem impressionada com isso, que meu Deus. É. tem estudos que dizem que os nossos filhos e netos, Falhando. Travou. É. quando crescerem, vão trabalhar em profissões que ainda não segue o modelo, digamos assim, o modelo que a gente segue, né? Fazer faculdade, Uhum. ter uma profissão, não. Por exemplo, eu lembrei aqui agora aquele cara, o Luva de Pedreiro, que ficou famoso, né? Por fazer uma brincadeira e tal. Mas o cara semi-analfabeto fazendo brincadeira, ficou famoso, começou a ganhar dinheiro, ter acesso a vários lugares e tal. Mas na cabeça dele, ele vai estudar para quê? Ele não precisa É. estudar. Isso. Ele precisa saber fazer. Houve um emburrecimento, de maneira geral, da nossa sociedade. É, verdade. Infelizmente. Houve um emburrecimento, Ali, inclusive acadêmico, né? Eu tenho Ah, percebido, Maria. uma tá brincadeira. travando, Vitor. Travou, agora voltou. Agora voltou. Voltei. A Agora que internet você aqui parou de tá em falar, falha. voltou. Que é isso? É, coisas do Zoom. Entendeu? Então tem esse lado também. Tem Tem. esse lado também são as consequências, né, da inteligência artificial. Volta e meia, né? Com certeza também tem trabalhando na robotização, né? Mas o interesse deles é esse, né? Porque a Zuboff, ela Inclusive vai eles tratar falaram a questão sobre da isso com Amazon. relação à ampliação dos ganhos, né? Agora sim, É, outro Sim, ponto importante que é muito bom a gente começar a acessar essas ferramentas é que a gente não sabe como vai ficar o nosso trabalho, né? Se a gente não se atualizar, se a e- gente ficar é, na retaguarda, principalmente para mim, que ainda vou trabalhar muito, né, até me aposentar, se a gente não se atualizar, é arriscado até a gente perder as oportunidades. Ah, eu eu não vou acho usar esse essa lado bem ferramenta. interessante. A gente não É. vai usar essa ferramenta, mas não, porque eu não quero, eu não gosto, eu gosto de fazer manual. Ah, aí a fulaninha do meu lado entrega 30 relatórios em um dia. Eu ainda estou fazendo o primeiro. Então, Uhum. a gente precisa utilizar as ferramentas para otimizar o nosso trabalho e ter a consciência que existe essa invasão para a gente filtrar, né? Não ficar agindo mecanicamente, que é o que o sistema quer. Pensar um pouco fora da caixa. É um problema que eu vejo na advocacia é que muitas, muitas pessoas, elas não gostam da área digital. Então, elas são um pouco travadas, sabe dizer outra coisa. E aí,
isso foi um dos motivos que me levou a procurar esse curso. Eu digo, não, gente, eu tenho que me atualizar, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Eu não posso fechar os olhos para isso, senão daqui a pouco eu vou ficar para trás. Eu não quero ficar para trás, entendeu? Então foi uma necessidade. Pouquíssimas vezes acontece de eu procurar um curso porque eu estou precisando. Não, eu procuro um curso porque eu gosto de aprender. Mas esse, da inteligência artificial e do direito digital, realmente foi por necessidade. E eu, eu sou mais ou menos por dentro, por aí você tira. Eu vi hoje uma declaração, uma reportagem no Folha de São Paulo, é, do Ronaldo Lemos. Não sei se vocês viram. Ele diz que o tráfico de robôs ele vai superar o tráfico de humanos na internet em 2024. Então, esse é um problema que... Esse é um dado que a gente tem que trabalhar ele, entendeu? Tanto no aspecto da visualização, como no aspecto do próprio direito em si. Eu recebo muitas propostas para mestrado, para doutorado, para MBA. Ah, Maria, um monte, sabe? Fora outras coisas. E aí, a gente, com esse curso e outras informações, a gente sabe que isso é um tráfico de robôs. Sabe? A gente consegue sair daquilo que estão oferecendo, que estão mostrando para a gente, e consegue identificar isso. Agora, em 2024, vai bombar essa história de tráfico de robôs. Com tudo. Principalmente com a Eu achei política, né? muito interessante. Na Folha de São Paulo, depois você dá uma olhada, a Vou dar TV uma Folha, olhada. Vou olhar assim. Se você muito tiver o link, interessante. pode postar lá Eu no. vou passar aqui. Eu recebi pela página da Folha de São Paulo no Instagram. O Ronaldo Lemos, ele é um advogado, né? Muito conhecido lá pelo Sul, mas ele é muito ligado ao direito digital. Muito, muito demais. Ele é referência lá Mas eu vou mandar para vocês, tá? Certo. Não conheci ele, não. Quer falar alguma coisa, Léa? Por enquanto, não. Pronto. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. E no próximo encontro a gente vai tratar sobre o. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? A gente tem alguns minutinhos. Muito boa essa sua aula. Gostou? E eu fiquei curiosa, como foi que você soube do curso? Eu, eu, eu acessei a plataforma E há pouco achou? tempo. Não, não, não. Assim, eu acessei, e aí, essa história, né, do tráfico de robôs, muito interessante. Aí ela me mostrou. Não, aí eu tenho duas páginas no Instagram. Tenho a minha e a do meu escritório. Aí quando eu entrei lá no meu escritório, tem um rapaz que ele é bem novinho aqui em Fortaleza e ele utiliza muito a plataforma do Simpla. E ele estava mostrando um curso que ele fez lá, não sei o quê. Eu tipo, ah, legal, eu vou atrás. Aí entrei. Quando eu entrei, aí eu digo, eu não sabia, eu pensei que era só festa nesse Simpla. Não. Aí eu olhei lá, tinha, eu digo, ah, eu vou nesse. Eu tenho que começar de algum jeito. Ah, tá vendo, gente, que tem oportunidades também, né? No direito digital. É, E tem foi um lado bom do tráfico muito de bom, robôs. porque se eu não tivesse postado lá na plataforma, você não teria acesso, né, ao curso, Exato. Na porque hora que eu vi, na hora que eu vi, sem mentira nenhuma, Mona Lisa, na hora que eu vi, eu disse, cara, eu tenho que fazer. Pá, comprei na mesma hora. Nem pensei. ai, que bom. Você vê, né? Eu acho que nada é por acaso. Os nossos encontros, eles são marcados pelo Senhor, né? Eu tenho muita fé em Deus, claro, respeitando todas as religiões, eu sou cristã, mas eu acredito que nada é por acaso. E o nosso encontro aqui também não foi por acaso. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito e que esse conhecimento vai frutificar
na minha vida e na vida de vocês. E eu sou muito grata por esse momento, que está só começando e vai ser Sim. muito incrível, né? Como eu disse. Vai ser muito incrível a gente tratar sobre essas temáticas. A aula que vem a gente vai falar sobre a LGBT e o Marco Civil da Internet. São temas também muito incidentes em provas e concursos, e a tendência é que amplie esse conhecimento, porque está sendo mais usual. Então, vai fazer parte do nosso cotidiano, essas duas legislações. E eu vou estar aqui para facilitar esse processo e conto com a colaboração. Foi muito, muito agradável essa aula aqui de vocês, a participação foi ótima, quebramos todo o gelo. E Samira, seja bem-vinda aqui com os baianos, com os ferenses. E nos próximos Obrigada. cursos, tenho certeza que você também vai fazer parte. E quem sabe até fazendo seus cursos, né? Mais para frente, vocês. É, E eu vou estar aqui para ajudar vocês também nesse processo. tá Tchau, bom. gente. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem a gente vai se falando. Bom final de semana. Para vocês Tchau. também. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Amém.